dia que nós fizemos o vídeo sobre matemática, né, ao final eu prometi a vocês que nós falaríamos um dia sobre desfraude. E aí, esse é o momento, tá certo? Nós não encontramos muita coisa sobre como desfraudar a criança na literatura. Nos apoiamos em algumas técnicas da abordagem comportamental, embora não seja a nossa linha de trabalho principal, né? E também nos baseamos muito no que a experiência tem nos mostrado, no que as brincadeiras que têm sido feitas aqui no dia a dia têm dado certo. E o retorno das famílias, claro, né? O que as famílias nos dizem quando nós sugerimos essa técnica e conseguem desfraudar os filhos. Nas entrevistas que nós fazemos com as famílias, observamos que em geral, as crianças que têm TEA, elas desfraudam um pouco mais tarde que as crianças típicas. Talvez porque a comunicação seja difícil com o filho, talvez porque a criança não compreenda muito bem a função do banheiro e do vaso sanitário, ou tenha medo, enfim. O fato é que fazendo dessa forma nós temos tido sucesso. E aí decidimos então compartilhar a experiência com vocês, tá certo? Olha, a primeira coisa que nós sugerimos às famílias é que torne o banheiro um lugar agradável, que leve alguns brinquedos para o banheiro e que também procure colorir a água da privada. E esse colorido você pode fazer ou com corante comestível, daqueles que a gente usa em glacê de bolo, né? Como a gente coloca aqui, cada dia uma cor, ou então com tinta guache, alguma coisa que não vai manchar a louça, né, da privada, que você depois vai poder dar descarga e a criança perceber esse efeito. E também funciona muito legal quando você colore na frente da criança, quando ela percebe que a tinta está caindo e que o colorido está acontecendo ali na frente dela. Então nós vamos tornar o banheiro um lugar atrativo e o vaso sanitário também um objeto de interesse dela. Mas aí eu queria ressaltar um cuidado que nós devemos ter. Na medida que a gente torna um ambiente mais atrativo, ele também precisamos guardar, né, ter alguns cuidados com relação à segurança. E é muito comum, infelizmente, né, acho que a casa da gente é o lugar mais perigoso que existe para uma criança, e os acidentes com vaso sanitário, eles ocorrem. A gente tem relatos aí de muitas crianças pequenas afogadas em privadas porque elas mergulham, né, para poder, ou porque cai um brinquedinho, ou porque tem curiosidade e acabam virando o corpo e não conseguem retornar. Então nada de banquinhos, nada de lugares para a criança subir, né, objetos para a criança subir para poder avistar o que está lá dentro. Então a partir do momento que a gente tornar o vaso mais atrativo, nós vamos também cuidar de ter um gancho para prender essa tampa do vaso, além da porta fechada, e abrir só quando for o interesse do adulto que a criança use o ambiente. Além disso, muitas crianças têm dificuldade de usar o vaso sanitário por conta do tamanho da abertura da privada. Para a criança pequena, principalmente, dá uma sensação de insegurança muito grande. Então, por favor, utilizar um adaptador, né, desses que a gente encontra com facilidade no mercado, para colocar na tábua do vaso. Evitar os treinos de troninho e depois vaso sanitário, porque serão também 2 treinos distintos e isso dificulta a aprendizagem, tá? Demora mais, né? Também todas as necessidades, procurar fazer sentadinhos, mesmo sendo menino, não fazer essa distinção, né, de precisar urinar em pé porque é menino, não tem porquê, especialmente quando as crianças são pequenas, elas depois vão aprender as nossas formas culturais de usar o banheiro, né, o que a gente inventou pelo viés da cultura. Bom, feita a preparação do ambiente, nós vamos agora para a fralda. Então a nossa sugestão é que as famílias comprem bastante fraldinhas, de preferência uma bem barata, que esteja bem em conta, porque nós vamos trocar muito mais fraldas do que o costume. Preferencialmente, se você estiver em casa no final de semana ou um dia inteiro com seu filho, trocar de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos a fralda. Por quê? Nós temos que ter a oportunidade de pegar a criança com a fralda sequinha e limpa. E eu vou trocar mesmo assim. Então, quando eu encontrar a criança com a fralda limpa,
nós vamos comemorar, e aí vem a técnica do comportamental, né? Da abordagem comportamental, porque eu estou fazendo um reforço positivo. Eu vou comemorar, eu vou entregar um brinquedo que ela gosta, eu vou fazer uma brincadeira que agrada ela e imediatamente vou levar ao banheiro. Levo, sento a criança sobre esse adaptador, brinco com ela, vou colorindo a água antes dela sentar e sento a criança, coloco os pezinhos dela dentro de uma bacia com água ou molho com chuveirinho para estimular que saia a urina, né? E se for evacuação, eu tento mapear antes mais ou menos qual é o horário que ela vai ao banheiro. Então, se a gente tiver sucesso, nós vamos colorir de novo a água e dar descarga na frente dela. Ela vai associar essa brincadeira ao uso do banheiro e ao ato de urinar, tá certo? Se por um acaso eu trocar a fralda e aí a criança, ela tiver com a fraldinha molhada, a fraldinha usada, né? Ela fez o xixi ou ela evacuou na fraldinha. Você faz a troca de fralda, mas sem olhar na criança, olhar nos olhos, sem muita brincadeira, sem muitos gestos, que é para ela poder compreender que naquele momento não tem brincadeira, porque não é o comportamento satisfatório, tá? Não é uma punição, mas é uma forma da gente dizer para ela que não é aquele comportamento que você espera. Bom, existem casos em que a criança desfralda para urinar, mas para evacuar ela continua insegura e precisa ou da calcinha, ou da fralda, ou da cuequinha. O que a gente também tem feito com algum sucesso, né? Deixar a criança de fralda, mas fazer uma abertura na fraldinha e colocá-la sentada na privada com a fralda com abertura, ou a calcinha, ou a cueca, separar algumas roupinhas íntimas só para essa finalidade, porque aí já é mais uma questão de insegurança, né? Do medo de sentar despida para poder evacuar, tá? E sempre que a gente tiver sucesso, que ela conseguir usar o vaso sanitário para urinar ou para evacuar, nós vamos então fazer o colorido do vaso sanitário para poder atrair atenção. Olha, tem dado muito certo e os pais têm relatado que em 2 semanas eles têm conseguido desfraldar. Então fica essa dica, tá certo? Então até breve, foi um prazer mais uma vez estar com vocês.